Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Buser. Descubra sua experiência. Vai de Buser. Hoje, recebendo aqui no Café com Política, o secretário de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, Fernando Mota. Olá, secretário, muito obrigado por estar aqui conosco na FM O Tempo. Muito bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, Thalita. Bom dia, ouvintes. Bom dia, secretário. Secretário, para começarmos a nossa conversa, o senhor assumiu a pasta há pouco mais de 2 meses. Qual foi o grande desafio que foi dado pelo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, e que o senhor encontrou à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico nesse período de 2 meses até agora? O prefeito Fuad Noman, o maior desafio dele para todas as pastas é melhorar a vida do cidadão. Essa é a grande métrica dele. E o desenvolvimento colabora com isso na geração de empregos, na qualificação do nosso cidadão, com cursos e disponibilização de vagas, e também com o programa Estamos Juntos, que é um programa amplo que nós estamos fazendo uma nova fase agora a partir do próximo mês, que é para tratar das pessoas em situação de rua. Como é que é esse projeto, secretário? Explica pra gente e o que prevê aí essa nova fase. Essa nova fase do Estamos Juntos prevê o atendimento, a interação com até 1.600 pessoas em situação de rua, e vai prever uma frente de formação onde, em parceria com a ESMASAC, com a Secretaria de Saúde e com a sociedade civil, vamos identificar esses moradores e oferecer cursos de qualificação, uma bolsa para fazer um programa de formação na prefeitura e nas autarquias da prefeitura, e posteriormente encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho e fazer um acompanhamento psicológico nos primeiros meses para elas se fixarem nessas empresas, que a grande dificuldade que a gente viu nas outras edições do programa é a fixação dessas pessoas. Por isso, a frente de formação da prefeitura durante até 6 meses. E nesse caso, secretário, como é que se encontra empresas parceiras para isso? Porque eu imagino que todas as vezes que a gente trata de pessoas em situação de vulnerabilidade social, nesse caso, pessoas que são moradoras de rua, haja uma dificuldade do empresário ou de quem busca essa abertura para a Prefeitura de Belo Horizonte ou para esse cidadão para encontrar. Vocês têm que fazer algum trabalho de capacitar também quem está dentro da empresa, ou é algo que vocês deixam exclusivamente para a iniciativa privada fazer e se apresentar para a Prefeitura para isso? Não, Guilherme, muito pertinente sua pergunta. A questão das pessoas em situação de rua, ela aflige todo o município. E não cabe somente à Prefeitura resolver a situação. A comunidade como um todo tem que se abraçar para conseguir enfrentar esse desafio. E em conversas prévias que tivemos com alguns sindicatos patronais, fomos muito bem recebidos e tivemos um grande apoio. E contamos com a colaboração dessas empresas para poder alocar essas pessoas. Ô, secretário, qual que é a perspectiva aí para esses próximos 6 meses em relação a essa nova fase do programa? Há também a perspectiva de ter novas empresas parceiras, novos empresários? Como que a Prefeitura trabalha aí desse ponto de vista? Sim, há essa previsão, sim. Na próxima semana vamos concluir o edital de seleção da OSC, que executará boa parte do programa em parceria com a Prefeitura, e vamos sempre levar isso a todos os parceiros, aos sindicatos patronais, para buscar, e contamos aí com o apoio da imprensa para divulgar o programa e nos auxiliar, dar visibilidade a ele. Uhum. Quais foram, secretário, aqueles pontos, como o senhor já citou, que no momento anterior houve uma dificuldade nesse aspecto com a retenção e com a manutenção dessas pessoas que saíam de uma situação de vulnerabilidade para entrar nas empresas e para a retenção acontecer? Houve algumas outras dificuldades adicionais para conseguir realocar essas pessoas ou não? Sim, a questão da moradia, às vezes somente o trabalho não é suficiente. Então, nessa nova roupagem, fizemos uma parceria com a Urbel e vamos ter uma cota prioritária para aquelas pessoas que já estão atendidas em algum programa de moradia da Urbel, para que com mais de um programa de auxílio da Prefeitura a gente fortaleça o resgate da cidadania desses indivíduos. E a questão da moradia passa também por outras questões básicas, né, secretário? A gente fala sobre itens de vestimenta mesmo, alimentação,
questões de saúde. É um trabalho amplo feito pela prefeitura? Trabalho amplo. A gente conta com todas as pastas, principalmente a Secretaria de Assistência Social, na pessoa do subsecretário José Cruz, e também com a saúde, que sem saúde essas pessoas não vão conseguir ter uma frequência regular no trabalho. E a frente de formação na prefeitura, que pode durar até 6 meses, eles vão receber um auxílio pecuniário durante esse período, é para justamente permitir que essas pessoas voltem a se familiarizar com uma rotina, com um compromisso, para poder regressar ao mercado de trabalho e ter sua cidadania recuperada, sua dignidade recuperada. Secretário, tem um outro projeto que a prefeitura está encampando, que foi lançado no mês passado, o portal GOBH, de geração de oportunidades, inicialmente com um dado de aproximadamente 1.500 vagas disponíveis. Eu queria que você explicasse exatamente como é que isso funciona. Quais são as semelhanças que a gente tem desse projeto com o que é, popularmente a gente se lembra sempre, olha, o Cine BH é onde a pessoa vai procurar uma oportunidade de emprego. Ele tem alguma interface com esse projeto GoBH ou são coisas diferentes? São complementares. O Cine, a prefeitura continua aderente ao Cine, continuamos atendendo os cidadãos nas questões de seguro-desemprego que são inerentes ao Cine. E as vagas do Cine estão divulgadas no GoBH também. O GoBH nós lançamos, tem 3 semanas de atividade, é muito recente, ainda não temos tantos dados estatísticos, mas dados de ontem, tinham 2.013 vagas disponíveis e 2.454 usuários e 25 cursos cadastrados da Prodabel. O grande diferencial do GoBH é a facilidade da empresa em entrar em contato direto com o cidadão, com quem está procurando. E também temos uma ferramenta que a empresa pode procurar o candidato por região, para facilitar a mobilidade e a qualidade de vida do seu empregado. A gente tem um balanço de quantas pessoas foram atendidas até aqui, quantas hoje permanecem no mercado de trabalho e continuaram aí com essa oportunidade, e a expectativa também para essa nova fase do programa? Thalita, infelizmente ainda não temos esses dados estatísticos, o programa só tem 3 semanas, não conseguimos colher dados qualitativos suficientes para te responder essa pergunta. Quando a gente olha para o portal GoBH, secretário, a gente tem a impressão de que ele está muito mais antenado ou numa tentativa de se conectar de uma maneira mais ágil do que é o Cine BH. Tem alguma diferenciação muito clara? Foi detectado pela prefeitura se havia alguma resistência por parte do empregador de ir até o Cine? É por enxergar que é uma plataforma mais burocrática? É por isso que o GoBH foi criado ou por qual motivo exatamente? O GoBH foi uma necessidade vista durante a pandemia, que os postos presenciais do Cine foram esvaziados. Então, procuramos ferramentas online e encontramos em Recife, na Imprel, o Go Recife, que foi de onde nós inspiramos e fizemos uma parceria com a Prefeitura de Recife, que nos cedeu o código-fonte para a gente criar o GoBH. Então, é baseado no Go Recife. E a facilidade de ser totalmente responsivo. Então, o usuário, o cidadão, tende a acessar pelo celular, vai ter todas as suas funcionalidades, e a empresa, usualmente, pelo computador também, com todas as funcionalidades, seja em qualquer plataforma. Esses cursos que o senhor fala para a próxima etapa, secretário, o senhor tem uma relação de quais cursos são, onde que quem está nos ouvindo eventualmente consegue acessar? Consegue acessar diretamente no portal, Thalita, gobh.pbh.gov.br. Nós temos hoje os cursos da Prodabel e estamos conversando com alguns parceiros para que sejam disponibilizados mais cursos gratuitos ao cidadão. Secretário, eu queria mudar aqui o rumo da nossa conversa para tratar de uma outra questão. É um outro projeto também da Prefeitura de Belo Horizonte, projeto Centro de Todo Mundo. Já foi lançado há algum tempo com uma ideia, incluindo Câmara Municipal de Belo Horizonte, incluindo órgãos da Prefeitura e secretarias da Prefeitura, com uma ideia de tornar o centro da cidade mais vistoso, mais acessível, com melhoria de condições, inclusive, de moradia, com facilidades a serem criadas por lá. Em que pé está essa proposta? De que maneira ela está sendo executada e como a economia ou quem está gerando oportunidades de emprego, empresários, ou quem deseja investir no centro pode também contribuir dessa maneira? Esse é um dos projetos prioritários do prefeito, de reocupar com qualidade o centro da cidade. O projeto Estamos Juntos tem um alinhamento muito grande com isso, que é para auxiliar nessa questão dos moradores em situação de rua.
E quem quer, nós temos um projeto de lei na Câmara que vai permitir facilitar o retrofit dos prédios, simplificando algumas regras sem abrir mão de todas e também dando um benefício de potencial construtivo para quem reformar prédios no centro. Então isso vai dar uma celeridade, acreditamos nisso, que vai dar uma celeridade muito grande no processo de retrofit dos prédios que hoje não estão ocupados, que precisam ser reformados, atualizados. Quem passa pelo centro de Belo Horizonte hoje, secretário, tem uma imagem um tanto quanto ruim, infelizmente, né? É uma região muito importante para a cidade, para a capital mineira, para o entorno também. A gente fala de pessoas da região metropolitana que saem de suas cidades para trabalhar no centro de Belo Horizonte. Mas o que se vê, e quando qualquer pessoa que acha que está aqui no estúdio chega ao centro de Belo Horizonte, é que as pessoas trazem ali uma visão muito ruim, né? Com cuidado com a violência, moradores de rua ali na região, e é uma cena, como eu disse, muito comum. A ideia desse projeto é mudar de fato a cara do centro de Belo Horizonte, que é uma região muito importante para a capital. Sim, a ideia é essa, o objetivo é esse. Todas as pastas estão empenhadas nesse único objetivo. A guarda está cada vez mais presente no centro, seja com guarda, seja com o programa Olho Vivo, sempre monitorando. Os índices do centro têm caído, a Secretaria de Obras tem reformado os passeios, a iluminação pública tem melhorado no centro da cidade, e a SLU cada vez mais empenhada na limpeza, e o centro visivelmente está mais limpo que estava há um tempo atrás. O secretário, eu queria tratar, além do centro da cidade, também numa perspectiva que o senhor desenhasse um pouco do que é a ideia da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e claro, alinhado com outros setores da prefeitura, o que se imagina de Belo Horizonte do ponto de vista de desenvolvimento da cidade? A gente já discutiu em outros momentos, via código de posturas ou outras mudanças, que a cidade precisava se verticalizar um pouco mais, que determinadas áreas precisavam de um desenvolvimento porque já tem certo volume de negócios ou de operações financeiras ou de circulação de pessoas. Posso mencionar? Você tem o Barreiro, tem Venda Nova. Sempre tivemos uma discussão sobre o quanto precisávamos ou integrar essas áreas ou receber investimentos específicos nelas para crescer. Do ponto de vista da visão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o que é o caminho a ser adotado? Belo Horizonte precisa crescer a partir de quê? Sendo induzida ou ajudada a partir de que perspectiva, secretário? Belo Horizonte, como você falou, precisa de crescer. O desenvolvimento econômico sempre cada vez mais alinhado à pauta da economia do século XXI. Nós lançamos, semana passada, o prefeito assinou o decreto do BHLEP, que é para fomentar ainda mais nosso ecossistema, que é tão forte aqui, das startups, das empresas com base tecnológica. Nessa linha também temos a Biominas, de qual fazemos parte do conselho da incubadora, e a prefeitura apoia fortemente a Biominas, e também lançamos o BHTEC, com a presença do prefeito, a expansão do BHTEC, fortalecendo principalmente as empresas com base tecnológica. E Belo Horizonte também tem uma vocação natural para o comércio, para o serviço, que é o setor que mais cresce, e crescendo a região metropolitana como um todo, que estamos aqui em Contagem, vemos crescimento de Contagem, o setor de serviços de Belo Horizonte também cresce com o crescimento da região metropolitana. E essa visão tem que ser muito importante do ecossistema metropolitano. O caminho para esse crescimento específico no setor de serviços, secretário, é o quê? É desoneração? É dizer, olha, se baixarmos impostos necessariamente, conseguimos que o empregador contrate mais. É trazer recursos, e o senhor mencionou certa área de desenvolvimento. A gente falava em algum momento na capital do San Pedro Valley, como uma iniciativa que trariam ideias de startups, traziam potenciais de atração de recursos internacionais. Como é que se juntam as duas coisas do ponto de vista de desenvolvimento da cidade? Porque são campos de atuação diferentes e com necessidades diferentes, né? Sim, sempre que você perguntar ao empresário, ele vai, sobre redução de impostos, ele vai querer, é um desejo constante de todos. Mas não basta reduzir impostos, temos que melhorar o ambiente de negócio. A SUMOB, Secretaria de Regulação Urbana, lançou essa semana um novo sistema de simplificar o processo de licenciamento, o processo de obtenção de alvará. Todas essas medidas de facilitação da prefeitura, você melhora o ambiente de negócio e traz o desenvolvimento
Não basta reduzir impostos, não é o suficiente, porque se reduzir demais impostos, não vamos ter recursos para fazer a segurança, a manutenção da cidade. Então é uma balança que deve ter, é um equilíbrio muito complexo, mas que nosso prefeito faz muito bem. Eu vou nessa mesma toada do Guilherme, secretário, em relação à Avenida Pedro II. Há muito tempo a gente vem recebendo, inclusive, mensagens de ouvintes aqui falando sobre o fechamento de lojas ali antigas, lojas tradicionais. A gente passa hoje pela Pedro II e vê mais lojas fechadas que lojas abertas, infelizmente. Essa perspectiva de investimento e de facilitação, talvez aí pro empresário, pro pequeno, pro grande empresário em Belo Horizonte, atinge também a região ali da Pedro II, uma região importante de comércio? Sim, atinge todas as regiões. A Pedro II sofreu muito, como toda a região do comércio, com a pandemia. O fechamento, a redução das pessoas na rua, a redução de locomoção, afetou fortemente o comércio ali, que é um comércio vocacionado para o setor automotivo. E com a redução do deslocamento, acaba desgastando menos os veículos e a região sofreu muito. Mas todas as regiões são importantes, não podemos olhar exclusivamente para uma. Secretário, também queria entender sobre um outro ponto a respeito da capital. A gente teve alguns casos recentes em que a prefeitura precisou lidar de forma judicial com a atuação de mineração, especificamente no caso da Serra do Curral. Estamos falando de uma atuação que gera, evidentemente, receita para a Prefeitura de Belo Horizonte, mas que tem um grau de ser predatória de alguma maneira. Como é que o poder público se blinda para não chegar até a necessidade de ter só numa ação judicial a ser pedida pela Prefeitura ou pelo governo? Tem estratégias a serem adotadas do ponto de vista econômico em que a Prefeitura pode se blindar? É no licenciamento, cabendo à Secretaria de Meio Ambiente, mas conversando com outros órgãos, é quando o investidor chega para a capital ou alguém que quer instalar sua empresa e diz, espera aí, vamos colocar aqui o que queremos fazer, se é mineração, se é outra atividade. Como é que a prefeitura se blinda para tentar se antecipar a casos, infelizmente, como esse que a gente teve na Serra do Curral? A mineração da Serra é um assunto muito polêmico, muito complexo, e a prefeitura teve uma vitória na justiça para travar esse empreendimento. O código de postura seria a forma da prefeitura se blindar, que deve ser cumprido, e o plano diretor da cidade. São esses dois instrumentos que vão dizer o que é possível fazer na cidade ou não. E quando ele é descumprido, cabe a judicialização para a prefeitura garantir a sua execução. Secretário, ainda em relação a essa questão de facilitação aí para o comerciante, desburocratizar, a gente sabe que é uma expectativa das prefeituras, mas muito mais de quem tenta reerguer o comércio hoje em toda e qualquer prefeitura, principalmente depois dos anos de pandemia que nós tivemos aí. Como que passa essa questão da desburocratização pela secretaria e pela prefeitura hoje? A prefeitura tem, na Secretaria de Planejamento, na Secretaria do André Reis, um projeto de modernização da máquina pública que vem sendo executado com muito êxito e muita competência da equipe do André. Vem vindo desburocratizando a cada dia, cada vez mais temos mais serviços digitais que facilitam a interface com o poder público, tirando a necessidade do cidadão ir até um guichê para protocolar um documento que será escaneado por quem está do outro lado do balcão. Então, essa facilidade tem se mostrado em cada vez mais serviços da prefeitura, e a meta é que todo o serviço possa ser digitalizado e o cidadão possa acessá-lo de qualquer local. Secretário, eu queria uma avaliação global do senhor. Estamos tratando e discutindo no governo federal, no Congresso Nacional nesse momento, mudanças importantes que afetam e podem afetar muito a receita dos municípios. Vamos discutir reforma tributária, proposta alternativa ou substitutivo já foi apresentado recentemente. O arcabouço fiscal também, de alguma maneira, pode modificar o cenário global a chegar nos recursos para os estados. A prefeitura tem uma expectativa otimista do que já viu até agora das propostas, ou ainda tem muito mais ressalvas a esperar com o que vai acontecer? Temos que aguardar o Congresso, essa pauta é prerrogativa do nosso Congresso, e a reforma é necessária, é bem-vinda, vem sendo discutido há muito tempo e não sendo feita. O Brasil, eu acredito que é o país que é mais complexo tributariamente do mundo. Quando você pega
todos os indicadores, o tempo de horas gastas no Brasil para responder, para a empresa responder ao governo, preencher obrigações acessórias, é muito superior aos demais países. Então, a reforma é necessária. A questão é como. O como que é muito difícil chegar a um consenso. A perda de receita de alguns, ganho de receita de outros é um tema tanto quanto complexo. A prefeitura vê com bons olhos porque a reforma vai melhorar o ambiente de negócio, como nós falamos. Quanto melhor o ambiente de negócio, mais negócio a gente traz para o país, para a cidade e para o cidadão. O senhor acha que a capacidade de ter um impacto rápido, uma vez as reformas sendo aprovadas, ou a gente está falando de algo que demore mais no médio ou no longo prazo? Eu acredito que a aprovação se dará no médio prazo. É um assunto complexo, tem que ser debatido na Câmara, no Senado, para depois e um tempo e um prazo de transição. Então, os efeitos práticos na vida do cidadão vão ser sentidos a médio e longo prazo, mas se não fizermos agora, o médio e longo prazo não chegará. Vamos falar também, acho que de uma outra questão importante, nós estamos caminhando já para o fim aqui da entrevista, secretário, mas a mesma importância do projeto, desse projeto de emprego que visa aí pessoas em situação de rua, acho que é importante a gente falar também sobre a oportunidade de primeiro emprego. Muitos ouvintes trazem aqui para a gente essa informação da falta de oportunidade. É uma meta também da secretaria fazer com que as empresas deem oportunidade para o primeiro emprego? Sim, a meta da secretaria, estamos construindo um projeto junto ao Sebrae de capacitação de jovens para auxiliá-los na obtenção do primeiro emprego. E o Gol BH vai ser uma ferramenta importante nesse processo. O projeto com o Sebrae tem previsão para quando pode sair, secretário? No próximo mês já devemos ter ele anunciado. Muito bem. Nós conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico de BH, Fernando Mota. Obrigada, viu, secretário, pela entrevista. Volte sempre aqui, espaço aberto para o senhor. Muito obrigado, Thalita. Obrigado, Guilherme. Obrigado, ouvintes. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Oferecimento Boozer. Descubra sua experiência. Vai de Boozer.